Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui ecoando com o terceiro episódio da série Gavião Arqueiro, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, temos então a segunda parte, digamos assim, já que os dois primeiros episódios de Gavião Arqueiro foram lançados ao mesmo tempo. Ou seja, criou-se um certo clima de abertura lá com os dois primeiros episódios, e agora sim, a coisa vai engrenar. Ou talvez não. Na verdade, esse episódio aqui é muito do esquisito, vamos combinar. Ou talvez, se a gente for por um lado bem negativo, é quase o mais do mesmo que a gente viu no começo. E aqui, já numa segunda etapa, né, já botando a coisa para frente, a coisa empacou. Sim, a gente pode considerar que esse episódio aqui talvez não tenha suprido todas as expectativas de todo mundo que estava começando a acompanhar a série. E talvez, olha, posso dizer, muita gente talvez vá desistir de ver o restante de Gavião Arqueiro, justamente por causa desse episódio aqui que, vamos combinar, é um pouquinho do frio, embora tenha muito mais ação. Se bem que também vale dizer uma coisa, né? A maioria da ação que a gente viu aqui, que foi exatamente aquela fuga a bordo de um carro grandão, eu já tinha visto num vídeo promocional que eles haviam lançado dias atrás. Pois é, ou seja, uma cena super importante, a gente já estava sabendo como é que ia rolar. Praticamente só o desfecho dela lá na ponte, que aí sim a gente não tinha visto. Mas todo aquele começo deles entrarem dentro do carro e as primeiras movimentações, os primeiros usos das flechas especiais de Clint Barton, a gente já sabia. Quer dizer, a gente, vamos colocar entre aspas, né? Quem fuçou pela internet, pelo YouTube, descobriu o tal vídeo. Mas quem, claro, só está acompanhando ali pela Disney Plus a série, tá, aí recebeu uma boa cena de ação com certeza. Se bem que ela tem um ritmo também um pouquinho arrastado. Ela não é super dinâmica como os bons filmes da Marvel lá no cinema, ou então das séries anteriores que já vimos por aqui, né? Realmente, aí é uma comparação que realmente vai pecar bastante. Talvez em ritmo, um pouquinho, ela se assemelha talvez com WandaVision, que foi a primeira série exibida da nova fase da Marvel nas live action dentro da televisão. Porque, claro, todas as outras séries depois, né, como Falcão, Soldado Invernal, como What If, ou então Loki, né, todos tinham mais ação com certeza. Ou pelo menos até a leveza dos episódios, com muitas piadas intercaladas, fazia com que a gente percebesse um certo dinamismo no episódio. E aqui a gente não vê, ainda que tenha também algumas piadinhas a mais. Mas a ação em si, lá dentro do carro, toda aquela sequência, ela é também bem da esquisita, vamos combinar, né? Assim, teve também a cena de luta, né? Bastante lá antes, quando eles estavam presos, tanto o Gavião quanto a Kate, né? Mas foi, digamos, pouca coisa, basicamente. Não tem nada demais. Esse é o problema, né? As duas cenas de ação, então, aqui presentes no episódio, não tem nada de chamativo, não impressiona ninguém. Na verdade, os três primeiros episódios, realmente não tem nada que você possa dizer, caramba, que bela produção da Marvel. Eu nunca mais a esquecerei. Não dá pra dizer isso por enquanto da série, ela tá devendo e muito. E, sempre lembrando, é uma série de apenas 6 episódios, ou seja, vimos a metade e até agora, o que foi que a gente viu? A gente não viu nada. Ok, esse episódio começa de uma maneira diferenciada, dando um grande destaque. Peraí, destaque a uma vilã? Que negócio é esse? Uma coisa esquisita, tanto que, né, quando você começa a ver a cena lá de uma menininha, em 2007 você pensa, é a Kate Bishop, né? Não. Quando a gente aí vê o rosto dela, que a gente começa a ver pelas costas, né? Quando a gente nota o rosto, a gente vê a feição oriental dela. E peraí, quem é essa daí? Aí que você vai descobrindo aos poucos que aquela garotinha ali, que é surda, né? Surda e muda, e também tem uma deficiência nas pernas, ela é, na verdade, aquela vilã lá que tinha prendido justamente os dois protagonistas aqui da série, a tal de Lopes. Mas que negócio é esse? Por que se destacou uma vilã aqui nesse episódio? Bom, aí que tá uma coisa. Quem acompanha dos quadrinhos sabe que esta personagem, na verdade, tem um codinome chamado Echo. Pois é, ela é uma super heroína. Como é que é? Mas ela é uma vilã aqui. Vai passar por um processo de transformação, com certeza. E tem outro também detalhe, que aqui ficou numa certa rabeirinha, digamos assim, né? O padrinho dela, ou pai adotivo, acho que é mais pai adotivo, né?
Eu não conheço esse personagem, pra falar a verdade. Tudo quanto é personagem novo da Marvel, realmente eu não sei da existência, porque eu parei de ler quadrinhos há muito tempo, né? Mas enfim, tem uma referência de um braço pegando ela quando ela é garotinha ainda, naquela sequência onde ela tá treinando ali karatê, né? Karatê ou judô? Não, ali é judô, né? Enfim, o que vale? Aquela mão ali é a mão do Rei do Crime. Pois é, aquele personagem que também, para quem acompanhava as séries da Marvel lá na Netflix, já tinha consciência que ele existia como um grande vilão, né? Um cara super poderoso ali nas cercanias dos bairros perigosos de Nova York. Ou seja, na verdade, essa história aqui está longe de ser aquela narrativa que se conecta com grandes coisas, né? Que afeta o país inteiro, o mundo inteiro, não, a galáxia, não, é uma coisa rotineira que está acontecendo ali nas ruas de Nova York e parou por aí. Tanto que, né, aquele momento onde o Clint e a Kate vai consertar o aparelho auditivo dele, né, que foi pisado pela Lois, o que eles fazem? Eles vão em algum local super tecnológico? Não. Vão numa lojinha ali de uma senhora que conserta essas coisitas e ficou por aí. É uma coisa bem bairrista mesmo, não passa desse nível não. Pois é o que temos por aqui nessa série, né? Coisas que não são grandiosas. Bom, e o destaque que é dado aqui, voltando ao assunto, a vilã, que na verdade depois vai transformar numa heroína, a Echo. Caramba, vamos lembrar de uma coisa, isso a pessoa entende quem está acompanhando pelos quadrinhos ou fica vendo as notícias a respeito da série. Mas e quem está longe desse universo? Ou seja, quem só acompanha a série aqui dentro da Disney Plus. Entendeu o que aconteceu? Não, porque o episódio não faz questão nenhuma de explicar que aquela heroína ou que aquela vilã ela tem alguma coisa de diferente. Tudo bem, não mostrou ela tendo um grande de um trauma. Tem a perda, claro, do seu tutor, mas não dá para dizer que temos ali a construção de um grande vilão, mesmo porque não se mostra muitos vilões, o seu nascimento nos filmes da Marvel. Se valoriza, claro, o nascimento, as origens, né, dos super-heróis. Mas de qualquer forma, né, quem viu essa série aqui, apenas aqui, através da Disney Plus, não entendeu bulhufas o que aconteceu porque foi dado tão destaque para ela. Ou seja, basicamente, né, é até algo curioso. Outra coisa importante, né, já está prometido uma minissérie dela a ser exibida talvez em 2023, provavelmente. Sim, uma minissérie da Echo, para você ter uma noção como esse personagem é importante para o universo em si da Marvel, muito mais para o universo do que para a própria série onde ela está sendo exibida pela primeira vez em carne e osso. É uma coisa muito da estranha, realmente. Claro, a Marvel sempre fez isso, né? Preparo de personagem ou situações para produções futuras. Mas aqui digamos que é um certo exagero, tanto que se valoriza mais esse personagem que vai ter uma importância no futuro, mais do que os próprios dois protagonistas aqui de Gavião Arqueiro. Uma coisa meio bizarra. E claro, na relação, claro, desses dois, né? Aconteceu alguma mudança, alguma evolução? Um pouquinho, de leve, na verdade. Eles estão, claro, muito mais amigos. Saíram daquela situação ali de estarem prisioneiros, fugiram, um ajudou o outro, ok, beleza, mas não tem grande coisa não a ser acrescentada ao rol aqui de coisas importantes que esses personagens oferecem pra gente, como principalmente entretenimento, diversão pura. É uma relação também muito da fria entre os dois. Eu acho que com certeza o roteiro está pecando em colocar esses personagens como algo de interesse pra gente. Não tem nada, na verdade, na série inteira que faça, caramba, tudo bem, essa parte não funciona pra mim, pode funcionar para outras pessoas. Mas você não consegue achar, acho que ninguém consegue achar algo realmente que fale, caramba, não posso me esquecer quarta-feira que vem de assistir o próximo episódio. É fácil esquecer. Na verdade, eu esqueci. Eu estava preocupado em fazer uma videoresenha a respeito de outra série que eu faço aqui no canal também, que é o Chuck, né, do boneco assassino. E não me lembrei que tinha Gavião Arqueiro hoje, para você ver exatamente como é o drama dessa série. Eu tenho certeza que muita gente já desistiu de assisti-la, porque realmente ela não tem impacto pra gente. A gente vê o episódio inteiro aqui, aliás, um episódio muito menor, quase 11 minutos a menos que os dois anteriores, ou seja, pouca coisa apresentada, e o que foi apresentado não é dinâmico, não tem grande importância pra gente,
E quem tá curtindo esse episódio é mais quem já tá fissurado nessa personagem, na Echo. Caramba, ela surgiu, pá, coisa e tal, ela vai ser importante pro futuro. Ou seja, se você tem um histórico relacionado com esse personagem, esse episódio é válido. Se não tem, um belo de um desastre, então, esse personagem, esse episódio. O personagem parece que é interessante, né? Ok. Aliás, a situação inicial do episódio, onde estava completamente silencioso para a gente valorizar e perceber aos poucos que a personagem ela é surda e também muda, é muito interessante, gostei bastante. Aliás, inclusive lembrou de um outro episódio que eu assisti recentemente de uma outra série, que é a Only Murders in the Building, e eu fiz aqui todas as resenhas de todos os episódios. E num desses episódios que eu achei sensacional, ele foi completamente mudo, também por causa de um personagem que não podia ouvir e também não falava. Ou seja, lá na outra série, eles aproveitaram toda a extensão do episódio para deixar tudo em silêncio. Aliás, um grande trabalho, um grande esforço de não ficar forçado as situações onde poderia ter fala e na verdade não tinha. Aqui, claro, só se optou pela abertura do episódio, né? Que funcionou, claro, né? Eu pensava que haveria essa mesma oportunidade lá na outra série, mas não, eles passaram do teaser, passaram da abertura e continuaram até o final do episódio em silêncio. Aqui, claro, não daria certo, se bem que em muitos momentos ainda ficou em silêncio, porque lá o aparelho auditivo do Gavião estava quebrado, então se continuou, teve aquela cena lá com o filho, que foi bastante emotiva, que foi a cena justamente que fez os personagens ficarem mais próximos, um dependente ao outro. Mas de novo, o que mais essa série, na verdade esse episódio acrescentou pra gente? Vamos corrigir também, o que essa série está apresentando pra gente de conteúdo a mais? Na verdade não, é apenas uma história de Natal, e quase nem isso, para falar a verdade, né? Talvez a gente lembra que é uma história natalina quando a gente vê um pouquinho de neve ali pela cidade. E fica por isso mesmo, com certeza. Enfim, um episódio que eu achava que a série ia começar a engrenar, mas que não engrenou. Num certo momento, eu quis até dar uma certa nota um pouquinho maior do que eu dei na semana passada. Depois, antes de começar a ligar a câmera aqui, eu abaixei e deixei na mesma nota os 2 episódios primeiros. E agora eu tô com a sensação até de abaixar um pouquinho mais. Talvez eu só não realmente deixe a nota cair, porque no fundo, esse episódio, por mais que seja arrastado, teve alguns momentos interessantes, como essa abertura silenciosa para apresentar um personagem que, claro, e depois ficou meio duvidoso, porque era uma vilã, e outro momento como a cena do Clint e da Bishop falando lá com o filho dele. Foi bacana a cena também, com certeza, mas o resto realmente ficou devendo. E por causa desses 2 momentos que eu destaquei aqui, eu não baixo a nota. Portanto, para esse terceiro episódio aqui de Gavião Arqueiro, eu atribuo, então, os mesmíssimos 3,5 asteriscos para ele. Ou seja, eu realmente não estou com mais nenhuma expectativa para essa série. Eu acho que ela naufragou, ou não acertou o alvo, né? Só para ficar no universo aqui do Gavião Arqueiro. Enfim, vamos ver se semana que vem tudo melhora, aparece alguma coisa mais dinâmica, talvez na relação dos 2 protagonistas com a vilã, a Echo, né? Que enfim vai se tornar a Echo, né? Não sei se vai ser exatamente aqui, ela vai deixar de ser apenas a Lopes, né? Quem sabe aparece também o Rei do Crime e isso ajuda a gente a ficar também um pouco mais animado. E o que é ruim, né? Na verdade a gente precisa de mais elementos agregados, porque o que tem aqui de principal, o Barton e a Bishop, não está funcionando. Chato isso, né? Enfim, é o que temos por aqui. É isso.